Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Livro para os Ouvidos. Hoje, no Expresso Literário, eu vou dar as minhas considerações sobre o livro Negligência Emocional, da psicóloga Jonice Webb. Então, se vocês também tiverem alguma consideração, alguma crítica ou elogio a fazer acerca dessa leitura, deixe aqui nos comentários. Vamos lá. Primeiro, eu quero tratar sobre algumas críticas positivas, né? O primeiro ponto é a questão do tema, que eu achei super necessário e que, na verdade, pessoalmente, eu também achei um tema que é pouquíssimo discutido. Então, acho que o maior mérito do livro, na verdade, é falar de um assunto que quase ninguém fala, que é o que que acontece quando nossas emoções são ignoradas ou negligenciadas na infância, né? O que que isso pode resultar na nossa vida adulta? O segundo ponto, eu acho também que é a questão da linguagem acessível. A escritora, ela escreve de uma forma muito simples, muito objetiva e sem muito jargão da psicologia. Então, isso torna o livro extremamente acessível para qualquer pessoa. E, de certa forma, né, venhamos e convenhamos, acaba disseminando mais, né, proliferando a informação para as pessoas. O segundo ponto positivo que eu pude perceber é a linguagem acessível. Então, a autora ela escreve de forma extremamente simples e objetiva, e sem jargões complicados da psicologia, né, que eu acredito que acabariam restringindo o número de pessoas que poderia compreender o assunto que ela quer passar. E como é um assunto de interesse de muitas pessoas, então quanto mais simples e objetiva for a linguagem, mais pessoas conseguem compreender, né? Mais pessoas o livro consegue atingir. Ou seja, o conhecimento ele acaba sendo disseminado para mais pessoas. E o que é o objetivo de qualquer livro, de qualquer artigo, de qualquer meio que queira levar informação. Outro ponto que eu achei muito importante são os exemplos que geram identificação. Como ela utiliza histórias de pacientes, então ela acaba ajudando os leitores a reconhecer os seus próprios comportamentos e traumas ocultos. Então, o fato dela utilizar exemplos do dia a dia dela, ela consegue passar com mais precisão e com mais propriedade aquela informação, e isso causa uma identificação maior com o leitor. E o quarto ponto positivo, que eu pessoalmente achei o mais importante, são as propostas práticas de mudança. E o que que são essas propostas? É que, além dela explicar o problema, ela também oferece ferramentas para começar uma cura emocional. Então, ela ensina como desenvolver a autocompaixão, ela ensina como reconhecer sentimentos e estabelecer limites. Então, no livro, ela não só expõe um problema, ela expõe o problema, explica como ele surge e o que que ele pode acarretar na vida adulta de uma pessoa, mas ela também estabelece e propõe exercícios, ela estabelece tabelas para que você possa preencher durante os exercícios e comparar os seus resultados. Então, tudo isso faz com que a pessoa não só tenha ciência do problema, mas também tenha ferramentas de como enfrentá-lo, entendeu? Bom, agora, pessoal, eu vou falar alguns pontos que eu achei que foram, assim, deixaram a desejar no livro, né? Algumas ressalvas, digamos assim. Agora eu queria falar sobre algumas críticas que são voltadas para alguns pontos que deixaram a desejar no livro e eu queria dar algumas ressalvas, né? Baseado simplesmente, unicamente na minha mera opinião. Mas, enfim, o primeiro ponto é a generalização. Eu achei que foi um pouco perigosa a forma como ela generalizou, porque eu acredito que o livro pode acabar rotulando qualquer dificuldade emocional como negligência emocional na infância. E aí pode acabar gerando uma certa confusão e até mesmo alguns diagnósticos equivocados, entendeu? Então, eu acredito que quando a pessoa for ler o livro, tem que ler com algum tipo de conhecimento prévio, ou autoconhecimento prévio mesmo, mas também com uma visão um pouco mais crítica do que está sendo abordado ali. O segundo ponto negativo, eu acredito que foi o enfoque exagerado na infância. A autora quase sempre atribui os problemas emocionais à infância. Mas será que tudo vem de lá mesmo? Então acredito que isso causou uma visão reducionista, que acaba ignorando outros traumas da vida adulta, como relacionamentos abusivos ou perdas significativas, sabe? Então acredito que relacionar tudo à infância acaba excluindo outros traumas que as pessoas podem ter na infância e na vida adulta,
que os resultados podem ser similares à negligência emocional, né? Mas não que seja necessariamente proveniente da negligência emocional. Então, acredito que ficou um pouco reducionista, eu acredito que ela poderia ter abordado mais outros aspectos da leitura. O terceiro ponto que eu achei também que poderia ter sido um pouco diferente foi a questão da repetição de ideias. Então, algumas partes do livro acabam se tornando repetitivas e reforçando os mesmos pontos com exemplos diferentes, sem trazer muita novidade do conteúdo. Então, nesse ponto, eu achei que a leitura ficou um pouco maçante, um pouco cansativa, porque você ter reforçado uma ideia é importante, mas você ter ela reforçada durante a leitura várias vezes acaba se tornando um pouco cansativo. Mas foi válido, eu acho que acaba de alguma forma também fazendo com que a pessoa entenda de várias perspectivas diferentes determinado ponto. Mas, na minha opinião, eu achei que ficou extremamente cansativo. E o quarto e último ponto que eu queria fazer uma ressalva, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo em relação a isso. Eu conversei com algumas pessoas sobre esse livro e nem todo mundo concordou comigo em relação a esse ponto que eu vou falar agora. Então deixei nos comentários, né, porque eu quero saber também a opinião de vocês. Mas enfim, o quarto ponto, eu acredito que o conteúdo teve pouco embasamento científico. Então, acredito que, por mais que o livro tenha sido baseado na experiência clínica da autora, o que passa muita segurança para o leitor, eu achei que ainda ficou faltando algumas citações de estudos científicos para poder sustentar algumas das afirmações que ela faz. E a falta desse embasamento acaba deixando o leitor um pouco inseguro, né, em relação à validade dos conceitos que ela está expondo ali. Então, acaba deixando o leitor um pouco cético do conteúdo que está sendo exposto. Bom, e para concluir, eu acredito que o livro Negligência Emocional, de fato, é um livro que acerta ao dar nome ao que muitos sentem, mas não conseguem explicar. E é uma obra que pode abrir portas importantes para o autoconhecimento, sim, mas deve ser lido com consciência crítica. Até porque nem tudo que a gente sente tem raiz na infância, e nem toda dor emocional é fruto de negligência dos pais. Mas se você quer entender mais sobre as suas emoções, vale muito a pena conhecer esse livro. Mas e aí, pessoal, vocês já leram esse livro? O que que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum resumo ou análise como essa. Até a próxima!